Então, hoje até foi uma ideia do, do Daniel Russo, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre a construção de um sistema ofensivo na base. Né? O objetivo aqui seria mostrar algumas ideias, né, e alguma sequência pedagógica para que cada um consiga montar a sua e talvez algumas coisas aqui possam ajudar nesse processo. Então, primeiro falar sobre o que é um conceito, né? O conceito ele é um entendimento ou uma ideia. Então, aqui meu objetivo seria analisar possibilidades de construir um sistema ofensivo através de conceitos pré-estabelecidos. Então, já tem alguma coisa que já é usada no meio, né? E a gente vai tentar estruturar e construir alguma coisa nesse sentido. Para isso, eu acredito que a gente tem que falar de 4 tópicos que, para mim, são muito importantes em qualquer construção no basquetebol, seja ofensiva ou defensiva. Eu acho que a gente tem que ter... e como a nossa linguagem aqui no Brasil é um pouco complicada, a gente até estava discutindo isso ontem, né, que o que é falado no sul do Brasil é diferente do que é falado no centro do Brasil, que pode ser diferente do que é falado no Nordeste. Então, eu vou falar algumas coisas alguma linguagem própria, alguma coisa que eu acredito que seja assim, mas a gente tem uma linguagem diferente. Talvez eu fale alguma coisa aqui que vocês entendam de uma maneira diferente ou falem de uma maneira diferente. Então, com relação à construção, a construção seria uma ação de dar forma, organizar ou criar algo. E para isso tem 4 aspectos aí que a gente tem que sempre julgar quando a gente vai pensar numa construção no basquete. A primeira seria o que seria técnica individual. Então, a técnica individual é o conjunto de recursos técnicos ou fundamentos adquiridos pelo indivíduo. Então, alguns exemplos de técnicas individuais ofensivas, né? Com bola, o passe, o drible, o arremesso, sem bola, as fintas, saídas de bloqueios, entre tantos outros que tem no basquete. São tudo técnicas individuais que a gente treina, a gente coloca no treino uma porcentagem aí do treino sobre técnica individual, onde a gente vai tentar aumentar o arsenal de movimentos aí desses jogadores. A tática individual seria a tomada de decisão do indivíduo no jogo dentro dos seus recursos técnicos, né? A sua técnica individual. Então é o que ele vai tomar de decisão de acordo com o que ele tem tecnicamente. Então o que ele tem ali de arsenal de movimento, na hora do jogo ele vai ter que tomar uma decisão. Então alguns exemplos aí, por exemplo, na tríplice ameaça, quando o jogador recebe uma posição que ele pode passar, driblar ou arremessar, né? Qual que vai ser a tomada de decisão aí? Vai depender muito do que ele tem de recurso técnico para poder tomar essa decisão. Uma saída de um bloqueio indireto, né? O bloqueio fora da bola. Como esse jogador vai reagir? Se ele vai entrar, se o jogador está seguindo ele, se ele vai entrar em U, se o jogador vai por dentro, se ele vai fintar e voltar, entre outras maneiras. E a tomada de decisão no bloqueio direto também, que, por exemplo, se eu vou dar um bloqueio, meu pivô vai me dar um bloqueio, meu pivô vai rolar ou vai abrir. Então é tudo tomada de decisão que, depois que ele tem uma técnica individual apurada, na hora do jogo ele vai tomar uma decisão do que vai escolher. E o que eu vejo muito aí, que é um alerta que eu faço, que assim, eu na experiência que eu tenho como treinador, e vocês também devem sentir muito isso aí, é com relação a muitas vezes o jogador ele tem até uma técnica individual boa, mas talvez ele não consegue levar isso para usar no jogo. Eu já tive inúmeros jogadores, inclusive jogador a nível profissional, que você ia passar um recurso de pivô para ele e ele tinha um monte de fundamentos ali. Só que na hora do jogo ele não conseguia usar nenhum. Ele usava só o carro-chefe dele e não tinha confiança em fazer. Então, muitas vezes, é o que eu falo, que a gente tem que realmente aumentar o número de treinos que a gente dá sobre tomada de decisão. Porque muitas vezes a gente dá muito treino técnico, treino de fundamento, e o jogador nem sabe por que ele está fazendo aquilo. Ele está fazendo porque a gente está mandando ele fazer. Então, é muito importante a gente também aumentar nos nossos treinos o número de treinos que a gente usa tomada de decisão.
Depois disso, a gente tem que falar sobre técnica coletiva, né? Então, a técnica coletiva seria junções de técnicas quando são envolvidos mais jogadores numa mesma ação. Desculpa. Então, por exemplo, uma situação de bloqueio direto, um bloqueio na bola, né? Então, aí a gente junta duas técnicas, né? A gente junta uma técnica do jogador que está driblando e o jogador que está dando bloqueio. Então, são duas técnicas coletivas, são duas técnicas individuais dentro de uma ação coletiva. Então, como exemplo de técnicas coletivas ofensivas, por exemplo, ação e reação na dupla no bloqueio direto. Então, um jogador está saindo com drible e um pivô o que ele vai fazer? Ele vai rolar, ele vai abrir? Então, vai depender muito de como a defesa reage para esse ataque poder tomar uma decisão. Então, essa ação e reação seria uma técnica coletiva. Ação e reação da dupla no bloqueio indireto. Por exemplo, vai ter um bloqueio fora da bola. Como o jogador que está levando o bloqueio vai reagir? Como o jogador que dá o bloqueio vai reagir a essa reação que ele teve? Então, são ações de técnicas coletivas onde vão estar envolvidos pelo menos 2, 3, 4, às vezes 5 jogadores. Diferente de uma técnica individual, que é um jogador vai tomar a decisão, né? Uma tática individual. Um jogador vai tomar uma decisão, aqui a técnica coletiva seria mais de um jogador aí nessa situação. E a tática coletiva, que seria junções das técnicas coletivas ou táticas, né, individuais colocadas dentro de um sistema ofensivo. Então, nós temos inúmeros exemplos de táticas coletivas ofensivas, por exemplo. 5 abertos, 4 abertos, shuffle, que é um movimento que muita gente usa, o dribble drive motion, né, entre inúmeros tipos que tem, a gente vai falar de alguns aqui que eu acho muito importante da gente deixar as categorias de baixo, principalmente de 12 a 15, 16 anos, preparadas aí no basquete. Então é importante a gente entender como que a gente vai fazer essa engrenagem funcionar, né? Como a gente vai pegar, montar um sistema e fazer esse sistema, por si só, criar as vantagens. Então, a primeira coisa que eu acho é saber desenvolver uma sequência pedagógica de trabalho. Então, a gente começa pensando qual tática coletiva a gente vai usar. 5 abertos, 4 abertos, sistema fechado, sistema aberto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde. Mas qual a tática que nós vamos usar? Quais as técnicas coletivas existem dentro dessa tática que a gente quer usar? Então, a gente quer usar uma situação que tenha bloqueio direto. Então, a gente tem que saber os momentos que a gente vai usar esse bloqueio direto ou o bloqueio indireto. Ou a gente vai começar com uma tática coletiva, por exemplo, lá embaixo, no mini basquete, no 13 anos, onde a gente não está mais pensando numa situação que use 2 jogadores, 3 jogadores, né? Quais táticas individuais nós vamos trabalhar? Dentro do nosso sistema, o que vai ser importante a gente passar para o nosso jogador para ele poder ter o entendimento e que a defesa vai dar uma situação para ele tem que pegar. Ou a defesa vai tirar uma situação nossa e a gente tem que tentar criar outra. Então, as táticas que nós vamos trabalhar. E quais fundamentos são mais importantes da gente trabalhar dentro daquele esquema tático que a gente escolheu? Segundo, pensar numa sequência de ensino cíclica, né? Quando a gente pensa lá, igual eu falei para vocês, a gente pensou primeiro numa questão tática, para depois entrar numa questão técnica coletiva, para depois a gente pensar na tática individual que a gente vai usar, para depois a gente pensar na técnica individual que a gente vai usar. Só que quando a gente vai passar isso para os nossos jogadores, eu acho que a gente tem que pensar fazer isso inversamente proporcional. A gente tem que sempre começar pela técnica individual. Então, quais fundamentos? A gente tem que explorar muitos fundamentos. O que a gente vai trabalhar? Talvez no início de uma temporada, o primeiro mês ou o segundo mês, a gente explorar bastante a grande parte do treino em cima de técnica individual. Então, se eu tenho 1 hora para trabalhar por dia,
pelo menos metade desse treino aí, a gente usar técnica individual ou tática individual, né? Que são dois assuntos muito importantes da gente poder falar. Então, a gente começa pelas técnicas individuais, passando pelas táticas individuais, depois sim que a gente já tem um esboço do que a gente quer que nosso jogador adquira como técnica e o que ele entenda fazer naquela situação técnica usada, aí que a gente vai começar a colocar nossas técnicas coletivas ou táticas coletivas. Eu até defendo muito que quando a gente vai pensar em montar um sistema, a gente tem que sempre pensar que ele, no jogador jogar 1 contra 1. Então, começar com ações táticas que joguem em cima de 1 contra 1. Depois que ele já tem um certo entendimento disso, aí a gente começar a criar a situação de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. Então é importante a gente pensar numa sequência de ensino cíclica. Outra coisa muito importante também que a gente tem que começar a criar hábito, né, é com relação ao planejamento. Né? Como que a gente vai montar um planejamento para a gente passar o nosso ano, né? Seja na escola, seja no nosso clube, independente da realidade de cada um, se é equipe profissional, se é mini basquete, se é escolinha, a gente realmente tem que pensar num planejamento de aula, né? A gente tem que pensar num macrociclo, onde a gente abrange todo o ano, como a gente vai criar esse ano para os nossos atletas. A gente tem que pensar num mesociclo, no mês, o que a gente vai ter de usar no mês de trabalho, quanto que a gente vai usar de parte defensiva, quanto de parte ofensiva, quanto de técnica individual, quanto de tática individual. Então, aqui eu dei um exemplo, por exemplo, que eu imagino ser interessante para começar um trabalho, né? Aqui, a parte vermelha, até a letra está pequena, seria técnica individual, né? Então, eu uso 35% do meu tempo num primeiro mês de trabalho, isso sem contar a parte física, né? Hoje, eu sou treinador hoje de uma equipe sub-22 aqui no Praia Clube de Uberlândia. Então, a gente trabalha com 2 períodos, né? Muito parecido com o basquete profissional, que são 2 períodos no dia, e de 10 a 11 treinos semanais, mais ou menos de 2 horas cada um. O que eu imagino que talvez não seja a realidade de todo mundo. A maioria talvez vai treinar 5 vezes por semana, 3 vezes por semana, às vezes 2 vezes por semana. Mas independente do tempo que a gente usa, a gente caracterizar a porcentagem que a gente quer usar para cada um deles. Então, eu, num começo de trabalho, penso em 35% do tempo em cima de técnica individual, mais 35% do tempo em cima de tática individual. Então, 70% do meu trabalho num primeiro mês é voltado para o jogador, é voltado para a ação individual do jogador. E só 30% no primeiro mês voltado para as ações coletivas, seja técnica coletiva ou tática coletiva. Isso aí também dividido em 15% de técnica coletiva e 15% de tática coletiva. Isso pensando a princípio. É claro que essas porcentagens, durante o ano, a gente vai mudando isso, né, de acordo com as competições, vão aproximando com o objetivo-alvo que a gente talvez quer. Talvez o objetivo de cada um aqui seja diferente. Talvez eu entre numa competição, claro que todo mundo entra para ser campeão, mas a gente sabe que a gente dá um discurso, mas nem sempre ele é real. Para o nosso atleta, a gente tem que instigar ele a sempre buscar o título, mas muitas vezes o que nós temos não depende de um título. Talvez é buscar outro tipo de classificação, ficar entre os 4, ou classificar entre os 8, alguma situação assim. Mas eu acho que a gente tem que pensar numa zona-alvo, qual o objetivo, quando a gente quer chegar no máximo para a gente poder estar trabalhando. Às vezes, numa equipe que quer ser campeã, a gente tem que empurrar essa linha lá para frente, ou como uma equipe que quer talvez classificar entre os 8, talvez a gente mude as porcentagens, pensando em acelerar o processo para poder levar uma vantagem inicial. Então, o planejamento eu acho muito importante, a gente começar a adquirir hábito. O que eu vejo muitas vezes errado aí em muitos treinadores, que eu acho que é uma questão de hábito, que a gente não tem esse hábito, a gente sempre foi criado numa cultura de improviso, né, do jeitinho brasileiro. E hoje, se a gente quer realmente adquirir alguma coisa, alguma excelência no esporte, no basquete, o que for,
eu acho que a gente tem que pensar em planejar. Eu acho que um grande problema do treinador brasileiro é a falta de planejamento. Muitas vezes chega no treino, hoje a luz está assim, eu vou dar um treino assado. Então, muitas vezes a gente não planeja antes o que a gente vai fazer e a gente acaba improvisando o treino, e improvisando o treino, muitas vezes você não vai conseguir dar o melhor treino possível. Então, eu acho que a gente planejar e talvez durante o treino ter que mudar alguma coisa que não fez sentido é uma coisa. Agora, ir para o treino sem nada planejado, eu já acho que é uma situação que a gente tem que realmente tomar cuidado, porque se a gente não consegue planejar, a gente também não pode brigar com os nossos atletas que na hora do jogo eles apresentem um bom plano de jogo. E outra situação também que eu acho muito importante a gente entender e respeitar o desenvolvimento dos atletas, né? O jogador está na nossa mão, cada um vai ter um tipo de jogador, um jogador grande, um jogador pequeno, um jogador coordenado, um jogador descoordenado, um jogador com facilidade, um jogador com dificuldade, mas eu acho que é importante a gente respeitar esse desenvolvimento aí. Quando a gente fala de respeitar o desenvolvimento, é primeiro respeitar a pessoa, respeitar a criança, respeitar o jovem que a gente que está ali pela gente. A gente sabe que a maioria dos atletas eles vão ali porque gostam, né? Não são obrigados a estar ali. Então a gente tem que respeitar primeiro o indivíduo, a gente tem que pensar em respeitar o indivíduo no esporte. Por que o indivíduo no esporte? Hoje é muito claro isso, mas algum tempo atrás não. Muitas vezes a gente pegava um time de 13 anos, antigamente, aí tinha um jogador lá de 1,90 m, com 13 anos, aí colocava o menino para jogar de pivô. E hoje, se a gente talvez faz uma situação dessa, a gente está matando o jogador. Porque hoje, com o basquete sendo um basquete mais universal, mais versátil, se você coloca o seu grande jogador para jogar como pivô, ele lá na frente, talvez ele termine com 1,95 m, aí ele não consegue jogar de pivô, não consegue jogar de lateral, não consegue jogar de armador. Então é muito importante a gente entender que hoje o basquete ele vai totalmente ao contrário dos outros esportes, né? O vôlei, por exemplo, que hoje tem um cara só para defender, um cara só para levantar, o futebol também cada vez mais especialista e o basquete cada vez mais versátil, ao contrário dos outros esportes. Então, se pensar que há 20 anos atrás existia um monte de especialistas, o cara que jogava de costa, o só que arremessava, o só que defendia, hoje a realidade é totalmente oposta, né? Hoje a busca pela versatilidade é muito grande, então a gente tem que começar essa versatilidade lá embaixo. E quando eu falo versatilidade, a gente tem que entender que é versatilidade para os dois aspectos, né? É ensinar o grande a jogar de frente para a cesta, é ensinar o pequeno a jogar de costas para a cesta também. Então vamos falar um pouco sobre sistema ofensivo, né? Que a gente acaba gerando algumas dúvidas, então eu vou colocar mais algumas definições aqui e mais tarde, se alguém quiser discutir um pouco mais sobre isso, a gente volta a falar. Mas sistema ofensivo hoje, ele tem um conflito aí de interesses entre dois tipos básicos de sistema, né? Seria o sistema ofensivo aberto e o sistema ofensivo fechado. O que é o sistema ofensivo aberto? O sistema ofensivo aberto é um sistema que você dá o início do movimento para a equipe e os jogadores vão tomar a decisão de terminar o movimento ou de para onde o movimento vai. Então, um sistema mais livre, que muitas vezes nas categorias de base são muito usados para poder aumentar essa criatividade do jogador. Hoje, também a nível de adulto, a gente vê cada vez mais esse sistema ofensivo aberto. Teve uma fase muito áurea do sistema ofensivo fechado. O que é o sistema ofensivo fechado? Sistema ofensivo fechado é aquele que tem começo, meio e fim pré-determinado pelo treinador. Então, o treinador ele vai montar um sistema que ele vai colocar as peças mais ou menos da maneira como ele quer que a jogada termine. Então, ele quer que a jogada termine naquele jogador X, naquela posição Y. Então, ele monta uma movimentação ofensiva para que a bola chegue naquele espaço e depois disso o jogador possa tomar a decisão. Então, acaba sendo um sistema um pouco mais controlador.
Não que está errado, eu acho que os dois sistemas são muito válidos. Até hoje, então está se falando muito no sistema ofensivo misto, né, que é uma mistura dos dois, que ele mistura uma situação que talvez comece numa situação aberta e termine numa situação fechada, ou ao contrário, ele comece numa situação fechada e termine numa situação aberta. Como eu falei, mais tarde, se a gente quiser voltar a falar sobre isso, ótimo. Eu só queria mostrar definições para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Então, como eu falei, existem 3 sistemas, né? O sistema ofensivo aberto, que o jogo é controlado taticamente pela ação dos jogadores, né? Então, os jogadores vão escolher para onde a situação ofensiva vai, de acordo com a leitura que eles têm naquele momento. Um sistema ofensivo fechado, né, que aqui o começo, meio e fim são definidos pelo treinador, e quando chega no fim, aí sim o jogador vai tomar a ação que ele acha que tem que tomar. E o sistema misto, né, que seria a mistura dos dois. Categoria de base, muitas vezes fala-se muito sobre o sistema ofensivo aberto ser a melhor opção, né? Muitas vezes 5 abertos, 4 abertos, que são ações que os jogadores eles vão ter uma certa noção de espaço, mas a noção de para onde vai depender mais dele, né? Então é muito falado que talvez o sistema ofensivo aberto seria o melhor para as categorias de base. Mas hoje eu vou abrir assim um parênteses, porque o que eu vejo, e talvez eu tive bastante tempo mexendo com basquete profissional, né? Então, desde 2007 até 2019, praticamente, eu trabalhei somente com basquete profissional ou sub-22 para cima. E a partir desde o ano passado, eu voltei a trabalhar nas categorias de base. Hoje, através de um colégio, a gente tem um projeto lá onde eu sou coordenador de um projeto do NBA School. Então, eu voltei a trabalhar com as categorias de base. E talvez, hoje, até vocês que estão na base talvez há mais tempo, tenham essa visão até mais clara do que eu. Eu vejo muita dificuldade do jovem hoje, da gente treinar o jovem, né, a criança. Eu acho que hoje é o que eu falo, que eles têm muita informação e muito pouca ação. Eles têm muita dificuldade de agir. Eles querem muitas coisas prontas, eles têm um discurso fabuloso, mas a ação deles eles estão ali dependentes da gente. Às vezes alguns atletas vêm com pedido de socorro para a gente, né? Porque eles estão ali porque eles querem jogar, mas assim, como a vida muito travada, cheia de nuances, cheia de problemas, cheia de dificuldades, o jovem hoje eu acho que tem muita dificuldade. E às vezes, se a gente tem uma equipe entre essas pessoas tem muitas dificuldades de ação, talvez seria interessante a gente colocar um sistema ofensivo fechado para eles, né? Porque muitas vezes esses mesmos meninos eles não têm a condição de resolver um problema sozinho. Então eles vão precisar da nossa ajuda para resolver esse problema. Mas é claro que vai depender muito do material humano que cada um tem. Então vou passar aqui algumas ações que eu acho que podem gerar uma sequência em cima de sistemas ofensivos, né? Então, como eu trabalharia num 5 abertos e como eu trabalharia num 4 abertos, né? Como eu pensaria a sequência pedagógica que eu usaria para poder trabalhar nesse sentido. Então, o 5 abertos seria a melhor solução, o 4 abertos, como eu falei, vai depender muito, muito do que a gente tem na mão, muito da maneira como a gente quer trabalhar. Quando a gente fala 4 abertos, não quer dizer que a gente está especializando um jogador de pivô. A gente pode fazer um 4 abertos que todos os jogadores possam passar por essa posição fechada, ou também a gente pode optar pela situação de 5 abertos. Então, eu vou mostrar uma sequência que eu acho que seria válida. Lembrando que a sequência eu sempre penso da situação de 1 contra 1 até chegar no 5 contra 5. Então, a primeira sequência é uma situação que dependa menos de ação técnica coletiva.
Então, no 5 contra 0, eu iniciaria com minhas equipes pensando no dar e passa, né? Uma situação de dar e passar. Então, aqui no gráfico, o jogador 1, ele passa a bola para o jogador 3, faz uma finta e entra no garrafão. Ele entrando, todos os jogadores vão fazer uma rotação ofensiva. Então, o jogador 3 com a bola, o número 4 está repondo o espaço do 1, o jogador 2 está repondo o espaço do 4 e o jogador 1 que entrou, no momento que ele não recebe a bola, ele já está ocupando o espaço do jogador 2. E também, do mesmo sentido, esse jogador 3 passar a bola aqui para o jogador 5 e também entrando, todo mundo rodando e todo mundo tendo os mesmos espaços para poder tomar decisão. Então, se eu fosse pensar numa sequência lógica, a primeira que eu pensaria com relação à técnica individual e tática individual seria com o jogador reagir sem a bola. Até a gente vê muito nas categorias inferiores, mini, basquete, aquela concentração, parece um formigueiro na bola, né? Todos os jogadores indo atrás da bola. Então, a primeira situação que eu gostaria de trabalhar seria com relação a esse jogo sem a bola na mão. Então, o jogador que passa a bola, ele criar o seu espaço sem a bola e todos os jogadores rodarem de acordo com isso. Então, aqui todos voltando na posição de 5 abertos, né, criando espaço, todos com mais ou menos o mesmo espaço para poder, caso algum jogador tome a decisão de colocar a bola no chão no drible, tem espaço para todo mundo jogar. A segunda situação que eu acredito seja importante, então vamos pensar, começamos pela situação de jogar sem a bola, ensinar nosso jogador a técnica individual de jogar sem a bola. A próxima seria ele reagir de acordo com o drible. Então, a gente criou os espaçamentos na quadra que a gente acha interessante. A próxima situação que eu acho que seria importante seria, a partir de uma tomada de decisão que o jogador coloque a bola no chão, como esse time iria reagir de acordo com o drible do seu jogador. Então, aqui o jogador número 1, ele usa o drible para o lado esquerdo, né? Esse jogador número 3, para liberar o espaço para esse corte, ele já é empurrado para a zona morta, e empurrado para a zona morta, ele empurra o jogador 5 numa situação de backdoor. Então, aqui todos os jogadores estão movimentando de acordo com o primeiro jogador que está com a bola na mão, e o objetivo seria abrir os espaços para esse jogador com a bola na mão poder criar. Então, aqui nesse momento, criando os espaços, vamos supor que esse 1 passa essa bola nesse jogador 4. Esse jogador 4 também toma a decisão de ter esse corte para o lado esquerdo. Então, cortando para o lado esquerdo, esse 1 teria que liberar espaço para esse jogador que driblou. O número 3 também liberando espaço indo para a zona morta. E o 5 liberando outra situação indo para a zona morta contrária, assim como o 2 subindo numa situação de rotação, onde todos estão respeitando o espaço de todos. Então, pensando aqui, a gente continua pensando na técnica individual, mas agora a gente já coloca uma técnica coletiva, né, que seria a reação a um drible. Então, aqui a gente já está envolvendo uma dupla, só que a dupla, um jogando com a bola na mão e o outro jogando sem a bola, ocupando os espaços. Uma terceira possibilidade que eu acho nessa sequência seria com relação aos bloqueios indiretos, né? Então, eu gostaria de colocar primeiro as situações de bloqueios fora do jogador com bola. Então, a gente já começa a ter uma situação de técnica coletiva, onde um jogador tem a posse da bola e outros 2 jogadores estão trocando bloqueio entre eles. Então, aqui também a tomada de decisão é importante. No caso aqui, o 1 deu o bloqueio no 4. Se o 4 está subindo, esse 1 está reagindo e rolando para a cesta. E se fosse ao contrário, esse 4 entrando no U, esse 1 reagiria e subiria para a posição inicial lá na cabeça do garrafão. Aqui todos também ocupando, criando os mesmos espaços dentro da quadra. Então aqui o jogador 3 está passando a bola no jogador 1, e ao momento que ele passa a bola, ele vai bloquear
esse jogador número 5, criando outra situação de bloqueio indireto. Após isso, aí eu acho que seria uma oportunidade de a gente usar os bloqueios diretos. Como eu falei antes, né, é uma sequência do que eu penso, mas é claro que todos podem fazer de uma maneira como eu acho ideal. Então, o bloqueio direto já passa a ser uma situação técnica coletiva que até é muito criticada em alguns lugares do Brasil, né, por achar que nas categorias inferiores a 14 anos não se deva usar o bloqueio direto. Eu, particularmente, não sou contra o bloqueio direto. Eu acho que se eu tenho um time que consegue jogar em cima de um 5 abertos, dando e passando, ele consegue, através do corte, criar espaço sem a bola. Ele consegue dar bloqueio fora da bola, por que não a gente não coloque uma situação de bloqueio direto? O que eu acho que já, a nível de desenvolvimento de jogadores, não ficaria tão legal é se a gente usasse um sistema ofensivo fechado, onde 2 jogadores só participam do jogo através de bloqueio direto e outros 3 jogadores ficam assistindo dos 2 jogarem. Mas numa situação de 5 abertos, onde todos passam por todas as posições, o 1 ele vai dar o bloqueio e vai levar o bloqueio. O 5 vai dar o bloqueio e vai levar o bloqueio. Eu acho bem válido a gente pensar por esse lado. Então, a situação de bloqueio direto, o jogador 1 passando, nesse caso aqui no exemplo, para o jogador 3 e dando esse bloqueio direto na bola para o jogador 3. Esse 3 vai usar o drible, esse 1 que fez o bloqueio vai rolar para a cesta e esse jogador 5 vai criar um ângulo de possibilidade de passe também para esse jogador 3. Ao momento que esse jogador 3 aborta uma situação de infiltração e passe a bola num jogador 4, por exemplo, iniciaria toda a mesma situação novamente. Ele passaria a bola, iria dar o bloqueio para o 4, esse 5 criaria um espaço, uma angulação para o passe, e o jogador 1, que não recebeu a bola no roll, abriria, criando novamente uma situação de 5 abertos. Então, aqui, novamente, uma situação de bloqueio na bola. Nesse momento, é uma situação de um jogador usando o drible e um jogador rolando, e outros 3 jogadores aí como fonte de passe para esse jogador que usa o drible. Outra situação que, dependendo, a gente pode tentar implementar também, seria os bloqueios sequenciais. Os bloqueios sequenciais seria 2 bloqueios em sequência indiretos. Então, a bola, por exemplo, é passada no jogador 3 aqui, e o jogador 4 e o jogador 1 vão dar um bloqueio para o jogador 2, um bloqueio em sequência. Esse jogador 2 aqui, se ele resolve tomar os 2 bloqueios e subir, esse jogador número 1, ele tem a reação de poder sempre entrar. A gente tem que dar sempre numa situação de bloqueio, seja na bola ou fora da bola, pelo menos 2 opções. O jogador que vai receber a bola e o jogador que bloqueou também. Outra situação também importante para as categorias, dependendo acima, 14, 15, 16 anos, seria o bloqueio sobre bloqueio. Que aqui no caso a bola estaria com o jogador 4. Esse jogador número 3 daria um bloqueio para o jogador número 5. E se esse jogador número 5 entra no U, o jogador número 1 daria um bloqueio para a subida desse jogador número 3. Então é outra situação de bloqueio sobre bloqueio. É muito usado nas categorias de cima, mas que também, dependendo do que a gente tem na mão de jogador, que tem um bom entendimento das outras ações, eu acho que pode ser uma ação importante. Em cima do 4 abertos. Em cima do 4 abertos, a mesma situação de dar e passa. Então, o jogador 1 aqui passando a bola para o 4 e entrando. Eu gosto de colocar essa situação de 4 abertos no dar e passa com o jogador 5 do lado contrário da bola, mas nada impede que ele também possa estar do lado da bola. Aqui eu estou querendo criar mais espaços para o jogador que passou a bola e entrou. Então, por isso, esse 5 estaria do lado contrário da bola. No momento que esse 1 entra, esse 5 faria um flash ali na cabeça do garrafão para dar uma opção de passe e também poder tirar a ajuda caso a gente queira passar essa bola no jogador 1 ali no poste baixo. Aqui a mesma situação. Se o 3 já está criando um espaço, esse 1 que entrou não recebeu a bola, já está saindo do lado contrário,
no momento que ele sai do lado contrário, esse jogador 5 já está entrando para o lado da bola, dando uma situação de passe para esse jogador 4 no poste baixo, ou dependendo, esse 4 viraria a bola para o lado contrário. Então, se ele virasse a bola no 3 ali, ele viraria a bola no 3, o jogador 1, ele subiria para uma opção de passe, o jogador 5 ficaria estacionado do lado contrário da bola. Se o jogador 4 passasse a bola no jogador 2, ele entraria e esse jogador 5 automaticamente já iria para o lado contrário e depois faria um flash ali na cabeça. Isso são opções a gente usar em cima do 4 abertos. O drive, né, que seria o drible, né, o corte. Então, aqui no caso, o jogador 1 passou a bola no jogador 4. Esse é um conceito que eu particularmente gosto muito de usar, que é chamado no basquete de dribble drive motion, né? Quem quiser pesquisar mais a respeito disso aí. Para mim é uma situação muito interessante para a gente usar nas nossas equipes, principalmente quando a gente quer criar uma situação fechada e que depois que a situação fechada chegue na posição que a gente queira, crie uma situação onde todos vão respeitar esse jogador que tem a bola e, através do corte, criar as ações que possam ser finalizadas em cesta. Então, aqui no caso número 4, ele teria um corte para o lado esquerdo, para o meio, o jogador 1 reagiria a esse corte, o jogador 3 também, e o 5, como ele está do lado contrário da bola, ele rolaria por baixo da defesa, criando talvez um espaço para um passe interno, caso o jogador dele seja o jogador que fosse ajudar, ou, dependendo, liberaria o lado contrário, o jogador 3 lá na zona morta ou o jogador 1 aqui 45 graus. Então, o dribble drive motion eu acho muito interessante para ser usado nas categorias de baixo. E como eu disse, se quiserem, depois a gente fala um pouco mais a respeito, não tem nada a ver com especializar um jogador na posição 5. Você pode criar um dribble drive motion que todos os jogadores passem nessa posição embaixo da cesta. Até eu vou citar um exemplo de categoria adulta, né? O José Neto, que por um tempo foi treinador do Flamengo, ele tinha um armador estrangeiro, que o armador ele tinha muita dificuldade de arremesso, só que fisicamente ele era muito forte. Então o Neto usava esse dribble drive motion com esse jogador armador fazendo papel embaixo da cesta. Então é uma situação que a gente pode usar qualquer um dos jogadores fazendo esse papel de rotação por baixo. Então, no caso aqui, se esse 4 passa essa bola no 1 e 1 daria um passe extra para o 3, esse 3 poderia cortar pelo fundo, aí de novo a rotação sem a bola, né? Como o corte está sendo pelo fundo, o jogador 5 está abrindo espaço pelo meio, esse jogador 2 dando um passe de segurança lá para a zona morta, assim como o jogador 4 dando uma situação de passe extra, caso a bola entre no 2, na posição de 45 graus. Então, aqui todos em cima do drive, situação de corte e rotação. Então, aqui no caso, esse 3 tendo 3 possibilidades de passe bem claras, né? O 2, a entrada do 5, ou possivelmente depois uma situação com 4. Os bloqueios indiretos, né? Outra situação também que eu acho que seria válido a gente colocar. Da mesma maneira, eu gosto de colocar essa situação com 5 do lado contrário da bola. Então, o passe aqui seria para o 4, e nesse momento o 1 daria um bloqueio fora da bola para o 3. Nessa situação de bloqueio, se o 3 toma a decisão de entrar, o 1 tem que subir, dando 2 opções de passe, no caso para esse jogador número 4. E também a gente podendo usar os mesmos conceitos. Se essa bola entra no 4, aquele 5, ele poder fazer o flash na cabeça ali para liberar espaço para esse jogador 3 jogar, ou se o jogador dele ajudar, ele poder ter uma bola livre. Aqui outra situação de bloqueio indireto, né? No caso a bola com 1, né? A situação do 4 está bloqueando o 2, e como esse 3 não recebeu a bola, ele limpa o espaço para o lado da bola poder jogar. Então ele não recebeu a bola, automaticamente ele limparia para o lado contrário, esperando que a situação aqui entre o 4 e o 2 puder render alguma situação ofensiva.
Aqui também criando as mesmas opções. Todas as opções, em cima de 4 jogadores abertos e um fechado. Uma coisa importante de salientar aqui, por que dos 5 abertos e por que do 4 aberto? Os 5 abertos ele cria mais espaço para todos os jogadores jogarem de frente para a cesta. E o 4 abertos, além de criar uma situação com um jogador interno, aqui a gente pode perceber também que os americanos chamam de gaps, né, que são os espaços, eles vão ser maiores no caso do corte. Então, o jogador 1 ele vai ter mais espaço para poder cortar do que se fosse uma situação de 5 abertos. Então, é por isso que eu acho o Dribble Drive Motion muito interessante, porque ele divide o espaço aberto da quadra em 4, não em 5. Né? Então, são 4 fatias. Então, cada jogador aí vai ter pelo menos 4 metros, 5 metros para poder jogar. Outra situação em cima do bloqueio direto, né? Aí a gente já pode definir como bloqueador direto esse jogador que a gente quer jogar na posição 5. Então, no caso aqui, o 1 passando a bola no 4 e entrando, esse 5 faria o flash, recebendo a bola na cabeça e virando essa bola para o lado contrário. Como esse número 1 entrou e não recebeu a bola, ele também limpando o espaço para que jogue uma situação mais clara de pick and roll. Desculpa aqui. Então, aqui é o momento que tem a situação de bloqueio direto, né? O 3 jogando, o 5 rolando, e a gente pode perceber que tanto que os espaços para poder criar são maiores do que numa situação de 5 abertos. Se esse 3 não consegue jogar a bota e passa a bola no 1, começa a mesma situação. Esse 3 entrando, o 5 subindo e jogando esse pick and roll do lado contrário. Outra situação que a gente não falou aqui ainda, mas pode ser usado tanto no 5 abertos quanto no 4 abertos, seria a situação de poste baixo. E por que eu acho que a situação de poste baixo a gente pensar taticamente, a gente pensar coletivamente nos 5 jogadores, eu deixo ela mais para o final. Porque eu acredito que a situação de poste baixo, para a gente usar coletivo, pensando taticamente, não tecnicamente. Tecnicamente a gente pode usar em qualquer situação do jogo. Mas pensando em criar os espaços como equipe, eu acho que deveria ser usado um pouco mais para frente, porque o poste baixo vai depender de movimentação de todos os jogadores. Então, acho que a gente nossos jogadores devem saber entrar sem a bola, jogar sem a bola, usar bons bloqueios indiretos, bloqueios fora da bola, para criar realmente uma situação tática, onde esse 5, quando receba a bola, ele tenha espaço para poder jogar e a defesa não fique tão congestionada em cima dele. Então, a gente cria situações para os outros jogadores jogarem. Cris, Oi? a tela tá pequena aí, tu consegue aumentar? Tá pequena para todo mundo? Agora tá melhor. Agora sim, Cris. Beleza, obrigado. Voltou? Beleza. Então, aqui no caso, entrando nesse jogador número 5, a bola, né, a gente criaria situações dos jogadores para poder liberar espaço para ele poder jogar. Então, a primeira situação, a bola entrando no 5, seria a entrada do 4 do lado contrário, para a defesa poder ter que reagir, né? E, ao mesmo tempo, a gente chama isso de split, né? O que seria o split? Eu até vou voltar no quadro anterior. O split, os americanos chamam, quer dizer dividir, né? Então, nesses casos, quando a bola entra no 5, o 3 e o 1, para fazer com que menos jogadores do lado do poste baixo possam ajudar, né, ele iria dar um bloqueio no jogador 1. Então, no caso aqui, o jogador mais próximo da bola no poste baixo bloquearia o jogador mais próximo dele, deixando aí um vago para que esse jogador número 5 possa jogar num contra um. Então, ao mesmo tempo, as situações criadas, entrada do 4, subida do 2, o split do 3, onde o 1 poderia correr ali para um passe de segurança e o 3 poderia dar uma oportunidade para o 5 para poder receber essa bola livre ali debaixo da cesta. Então, o ideal seria chegar nessa situação aqui, onde o espaçamento para que o 5 possa jogar no poste baixo seja maior.
Vou também agora, depois que a gente montou uma sequência pedagógica, né, de 5 abertos, 4 abertos, que a gente possa usar nas nossas equipes, que a gente possa ter uma sequência lógica dentro dos movimentos, eu vou colocar alguns sistemas, alguns conceitos que estão sendo muito usados hoje, né, no basquete moderno, que eu acho que seria interessante a gente tentar colocar em alguma situação que a gente pense do jogo, né? Se é pick and roll, se é bloqueio fora da bola, o que a gente pode usar. Então, são 4 aspectos aqui que eu acho que são interessantes para a gente poder tentar colocar aqui na nossa estratégia. O primeiro deles foi falado, né, que é o split. Então, a bola entra no 5 e o jogador mais próximo do poste baixo iria dar um bloqueio para esse 1 poder receber a bola. E na hora do bloqueio ele entra dando a opção de passe, e se não recebeu a bola, cria uma situação aqui de 1 contra 1 no poste baixo, ou até uma situação de passe para esse 1 poder arremessar. E o mesmo é válido para uma situação de poste alto. Então, nesse caso aqui, o jogador número 5, recebendo a bola nesse cotovelo do garrafão, o jogador mais próximo dele seria o jogador 1. Então, a mesma situação, ele vai dar o bloqueio para o 3, causando esse split. Um dos 2 jogadores tem que sair desse lado, deixando somente um jogador do lado da bola. Então, a bola está no 5, 1 bloqueio 3. Esse 3 pode escolher entre subir ou pode escolher entre fazer um U. Independente, um dos 2 tem que sair do lado da bola, liberando um espaçamento maior para esse 5 poder jogar, ou criando uma situação técnica coletiva do lado da bola. Outra situação também que está sendo muito falada é o flare. Ele é um bloqueio fora da bola, é um bloqueio indireto, só que ele tem uma característica um pouco diferente, né, do bloqueio indireto. O bloqueio indireto tradicional é aquele bloqueio que aproxima um jogador sem bola da bola, né? E o flare ele é o contrário, ele tem um jogador mais próximo da bola, que a gente quer dar um bloqueio indireto para ele se afastar da bola. Então o flare ele é muito usado hoje. Se a gente vê muita situação aí de basquete profissional, basquete NBA, muito flare sendo usado para achar os arremessadores ou criar algumas armas aí. Então, o que seria o flare? O flare aqui, no caso, a gente até coloquei uma situação simultânea, que também está sendo muito usado hoje em dia, né? A gente pensar em desenvolver uma técnica coletiva sobrepondo outra técnica coletiva. Então, aqui está tendo um bloqueio na bola e, ao mesmo tempo, outros 2 jogadores sem a bola criando outra condição técnica, outra condição tática. Então, aqui está acontecendo um bloqueio na bola entre o 1 e o 5, e ao mesmo tempo que eu falei do flare aqui, o jogador 2 está tomando um bloqueio indireto para poder sair na zona morta. Então, está sendo muito usado, principalmente na situação de pick and roll, situações simultâneas ao bloqueio direto. Então, o flare é uma possibilidade muito grande e ele pode ser usado de diversas maneiras. A bola no poste baixo, aquela situação que eu mostrei do split, ele pode ser feito ao contrário, em vez do jogador mais próximo da bola e bloquear esse jogador da cabeça, o jogador da cabeça vem dar um flare para esse jogador mais próximo da bola. Então, o flare hoje é uma situação, uma técnica coletiva bastante usada e que eu acho que seria interessante a gente começar a colocar um pouco na nossa estratégia. Outra situação que seria o pique espanhol, né? O pique espanhol, ele tem esse nome, principalmente por causa das Olimpíadas do Rio, né? As Olimpíadas do Rio, a equipe da Espanha fazia muito mesmo o pique espanhol, né? Mas esse pique não é um pique atual, né? Não é depois da Olimpíada do Rio que foi criado o pique espanhol. Esse pique espanhol já tem bastante tempo que é usado, só que os americanos eles têm um dom, né, de poder dar nome para as coisas que muitas vezes a gente não tem. E esse pique espanhol os americanos chamam de pique espanhol em referência à seleção espanhola, como o Eurostep foi em referência ao Ginóbili na época. Então tem algumas situações, o pique espanhol é uma delas. E o que seria o pique espanhol? Ao mesmo tempo que está tendo um bloqueio na bola, né, o jogador 5 está dando um bloqueio para o 1, esse jogador 2 está dando um bloqueio cego para a entrada do 5. Então, nessa situação,
muitas vezes causa muito desequilíbrio, né? Quem puder assistir de novo aí a seleção espanhola vai ver o tanto de desequilíbrio que gera, porque esse jogador 2 ali da defesa vai trocar. Se ele for trocar, vai sobrar um grande contra um menor debaixo da cesta ou um menor contra um grande em cima. Se ele não trocar, pode ser que esse 5 entre livre, né? Entre livre na situação debaixo do aro. Né? E se ele ajudar um pouquinho, pode ser que o 2 suba num chute livre. Então, o pique espanhol é uma tendência também mundial, muita gente vem fazendo, né? NBA, Euroliga, NBB, e muitas vezes na base também pode ser uma estratégia boa da gente usar. E o flare pick, né? Que é uma situação simultânea, onde está acontecendo um flare e, ao mesmo tempo, uma situação de pique no jogador com bola. Então, aqui, jogador número 1 passando a bola para o jogador número 4, ele buscaria essa bola no mão a mão. Quando o 1 tiver com a bola, esse 4 tomaria um flare do 5, né, para poder talvez sair num chute do lado contrário, e, ao mesmo tempo, criaria uma situação de pick and roll. Muitas equipes hoje, se vê no NBB, por exemplo, 80% das equipes fazem essa jogada. O Daniel Russo, que trabalhou aí, está trabalhando com o basquete cearense, sabe disso, porque deve ter scouteado muita gente usando essa chifre como movimento, né, que é uma situação que está tendo um flare e, simultâneo, já está acontecendo um pick and roll na bola. Bom, era isso que eu queria estar falando com vocês. Eu acho que o objetivo seria realmente tirar dúvidas, né? Poder falar um pouco sobre essa construção, como que cada um entende. Eu queria tentar dar um norte, né, do que eu penso, do que eu acho. Não estou falando que é o certo, porque a gente sabe que o basquete ele pode chegar de diversas maneiras no mesmo objetivo, mas eu acho que são situações interessantes para a gente poder realmente pensar o jogo. Quando eu falo assim, eu sempre coloco como 3 objetivos chaves quando eu vou apresentar alguma coisa. O primeiro é que eu consiga fazer com que todo mundo me entenda, né? Então, se eu conseguir fazer isso, ótimo. Se eu não conseguir, aí o problema é só meu, né? Eu acho que aí o defeito foi meu de não ter conseguido passar o que eu queria. O segundo, é claro, quando a gente monta alguma coisa, a gente quer que as pessoas acreditem na gente, né? Então, é claro que eu monto pensando que talvez possa ajudar alguém e possa talvez alguém pensar que talvez seria legal fazer por essa linha. E o terceiro, caso o que eu falei aqui não for uma situação que seria importante para alguém, ou eu acho que o que o Cristiano falou é besteira, não vale para mim, não é para a minha realidade, não é o que eu acho que o basquete é certo. Eu acho que pelo menos se eu conseguir colocar alguma pulguinha atrás da orelha para que vocês possam achar a maneira que vocês acham ideal de poder criar uma filosofia de trabalho, eu acho que estaria de bom tamanho. Era basicamente isso que eu queria estar mostrando, em cima de construção, o que eu penso que a gente pode construir. Eu fico aberto a vocês para o que vocês acham que seria interessante da gente falar agora.